Bom dia a todos, saúdo toda a igreja na paz do Senhor Jesus nessa manhã. Estive aqui meditando nessa hora, falando. O Espírito Santo falava forte no meu coração, colocava algumas coisas. Eu estava aqui pensando como as pessoas duvidaram da capacidade de José, né, de Davi, de tantos outros profetas da Bíblia. Mas eu fico pensando assim, esses que foram duvidados foi aqueles que mais fizeram história na palavra de Deus. Davi foi um rei, José foi um governador, Débora foi uma governadora, Esther foi uma grande rainha e governadora da Pérsia. Eu fico pensando assim, o que será que essas pessoas pensam na cabeça delas? Eu fico pensando assim, deixo essa reflexão nesse dia de hoje para vocês. Eu fico pensando assim, o que será que essas pessoas pensam? Será que eles se põem no lugar da gente? Ficam subestimando a capacidade da gente, achando que a gente não sabe fazer as coisas, não pode. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Em Deus nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Amém?